Vozes entre as lápides. O portão de ferro rangia como se guardasse segredos que não deveriam ser perturbados. Laura, com sua mochila repleta de cadernos e uma lanterna, respirou fundo antes de atravessar o arco ornamentado do antigo cemitério da Consolação. A noite estava fria, e a lua cheia iluminava as lápides gastas pelo tempo, projetando sombras retorcidas sobre o solo coberto de folhas secas. Ela era uma jovem escritora de romances góticos, conhecida apenas em círculos literários pequenos, mas sonhava com algo maior. Algo que pudesse realmente tocar os leitores. Sua ideia parecia ousada. Passar várias noites em um cemitério histórico, dormindo ali, vivendo ali, absorvendo cada detalhe da atmosfera fúnebre, para depois transformá-la em páginas cheias de dor, luto e assombro. No primeiro dia tudo parecia poético. Laura descrevia as estátuas de anjos quebrados, os vitrais em ruínas do mausoléu central, o cheiro de terra úmida e ferrugem. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo canto distante de corujas. Mas à medida que a madrugada avançava, o vento começou a carregar algo diferente. Não era o sussurro comum das árvores. Era uma voz. Laura. Ela congelou. Segurou a lanterna com força, iluminando ao redor. Nada além de lápides cobertas de musgo. Pensou estar cansada, vítima da própria imaginação. Anotou no caderno. Primeiro indício de loucura noturna. Ouvir o próprio nome ecoar nas pedras. Na noite seguinte a voz voltou. Agora mais próxima, mais clara. Sempre repetindo seu nome, arrastado, como se alguém estivesse tentando se lembrar de como pronunciar. Laura tentou ignorar. Se concentrou em escrever, mas a lanterna piscava de maneira estranha, como se a escuridão fosse mais densa entre aquelas lápides. Ela começou a notar movimento no canto dos olhos. Sombras se projetando de onde não havia nada para bloqueio de luz. Figuras baixas e delgadas deslizavam entre as tumbas, desaparecendo quando ela virava o rosto. Certa madrugada, vencida pela mistura de medo e fascinação, Laura decidiu investigar. Caminhou até a ala mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam quase ilegíveis. Ali encontrou algo que a perturbou. Datas que não faziam sentido. Pessoas que, segundo as inscrições, haviam morrido antes mesmo de nascer. Nomes repetidos em diferentes túmulos, como se uma mesma identidade tivesse sido enterrada diversas vezes. Curiosa, começou a pesquisar no dia seguinte, usando os registros históricos da cidade. E foi aí que a realidade se retorceu. Aquelas pessoas nunca haviam existido. Não havia certidão, registro, família. Eram nomes inventados, gravados em pedra. Era como se o cemitério tivesse recebido corpos de estranhos, sem passado, sem origem. Enterros que não constavam em nenhum arquivo. Naquela noite, o sussurro se transformou em coro. Várias vozes murmuravam seu nome, não em uníssono, mas em um caos de tons diferentes, como se 100 bocas invisíveis a chamassem de dentro da terra. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés como se algo quisesse sair dali. A lua estava encoberta por nuvens negras quando ela correu até a parte central do cemitério. O mausoléu principal estava entreaberto, a porta pesada de ferro coberta de símbolos que não havia notado antes. Símbolos de círculos entrelaçados, semelhantes a olhos. Contra todo instinto de sobrevivência, Laura entrou. O interior era frio e cheirava a pedra úmida. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas, que pareciam mais recentes do que o próprio mausoléu. No centro, havia um sarcófago aberto, mas vazio. Sobre ele, repousava apenas uma pena escura, como de corvo, e uma página amarelada com seu nome escrito várias vezes, em diferentes caligrafias. O coração de Laura disparou. Como aquilo podia estar ali, se ninguém sabia de sua presença, nem mesmo os amigos mais próximos? Foi então que ela percebeu as vozes dentro do mausoléu não vinham de fora. Vinham do próprio sarcófago. Um sussurro em uníssono, desta vez claro, atravessou o silêncio. Você nos trouxe de volta. A chama da lanterna se apagou. Laura correu às cegas, tropeçando nos degraus de pedra. Mas o cemitério parecia diferente. As lápides haviam mudado de lugar. Os nomes agora eram familiares. Ela lia em choque. Laura Mendes, 1987. O túmulo tinha o seu nome, sua data de nascimento, mas a data da morte estava em branco. O pânico a dominou. Correu ainda mais rápido, mas cada fileira de lápides mostrava apenas versões de seu próprio nome, escrito em estilos variados, como se tivesse sido enterrada ali incontáveis vezes, em diferentes eras. As sombras começaram a ganhar forma. Não eram fantasmas etéreos, mas figuras humanas sem rosto, apenas bocas escancaradas, abertas em silêncio.
Aproximavam-se dela, arrastando-se e apontando. Laura. Diziam em uníssono, agora mais alto como um grito abafado. A jovem caiu de joelhos. Tentou rezar, mas as palavras não saíam. Tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo coro. Sentiu mãos frias puxando seus braços, arrastando-a em direção ao chão. A terra sob seu corpo se abriu como lama. Ela lutou, cravou as unhas na grama, mas não adiantou. Foi puxada até a cintura. E então percebeu o mais horrível. O solo não cheirava a terra, cheirava a carne. Os rostos invisíveis colaram-se ao dela, sussurrando, murmurando, cantando em línguas que não reconhecia. O último som que ouviu antes de ser tragada pelo cemitério foi o estalo das pedras ao seu redor se fechando. Na manhã seguinte, os porteiros do cemitério encontraram sua mochila caída próxima ao portão de ferro. Dentro, os cadernos estavam repletos de palavras rabiscadas. Nenhuma frase tinha sentido. Apenas o mesmo nome escrito milhares de vezes. Laura Mendes. E, em algumas páginas, uma assinatura que não era a dela.